Tempos de pandemia, muitos cuidados precisaram ser tomados para conter a contaminação e preservar a saúde da população. Uma das medidas adotadas por muitas empresas para continuar o trabalho sem pôr a vida do trabalhador em risco foi o home office. 30% das empresas que adotaram o trabalho remoto, o home office na quarentena, irão mantê-lo por ao menos um dia na semana após aí o fim do isolamento social. Especialistas afirmam que a forma de trabalho pode se tornar tendência mesmo depois da pandemia. Já se passaram 5 meses desde a chegada da pandemia do coronavírus ao Brasil. De lá para cá, muitas coisas mudaram, claro. Entre elas, uma adaptação forçada de boa parte dos trabalhadores ao regime de trabalho remoto ou ao home office. Mas e no pós-pandemia? Como serão os escritórios, hein? Para usar uma expressão já bastante desgastada, mas que cabe aqui nessa situação, qual será o novo normal dos espaços de trabalho? Será que manter grandes plantas para que apenas parte dos funcionários as utilize diariamente é viável? Ou será que a opção será reduzi-las ao máximo e limitar a presença dos colaboradores nos espaços da empresa? Eu sou o Márcio Miranda e nesse episódio aqui do podcast 15 Minutos, a gente fala dos escritórios do futuro no pós-pandemia. A minha convidada é a Sharon Abdallah. Ela é repórter de House, plataforma da Gazeta do Povo, especializada em notícias de arquitetura, decoração, design e mercado imobiliário. Bom, Sharon, o título da matéria que você assina na Gazeta sobre esse tema fala que, mais do que o trabalho, as pessoas serão o foco nos escritórios após a pandemia, né? Queria saber como é que isso seria na prática, né, nos escritórios, de acordo com os especialistas com os quais você conversou, hein, Sharon? Então, uma mudança bastante significativa, assim, que eles colocam, né? É na questão principalmente das atividades focadas, ou seja, aquelas atividades que os profissionais fazem, executam, né, individualmente nas suas estações de trabalho, que não demandam muito aquela troca com os demais colegas. Então, a principal mudança nesse sentido do foco das pessoas vem aí. O que vai ser isso? O que eles desenham é que essas atividades individuais as pessoas vão poder fazer em casa, nos momentos em que elas estiverem em home office. E o escritório, ele vai passar a ser mais o ambiente de troca, de integração, de colaboração. E para que as pessoas tenham vontade, digamos assim, de ir até os escritórios, eles deverão ser mais atrativos. Ou seja, uma vez que as pessoas podem fazer o trabalho delas de casa, elas vão precisar como se fosse de uma espécie de um motivo a mais para se deslocar e ir até o escritório. E esse motivo a mais que eles colocam é esse foco nas pessoas. Isso tornando os ambientes mais confortáveis, ambientes que priorizem o bem-estar, que favoreçam essa integração entre os colaboradores, por exemplo, com espaços de cafés maiores, onde as pessoas possam conversar, possam trocar ideias, isso não só no âmbito pessoal, mas principalmente profissional, novos projetos, novos insights, novas ideias. Eles apontam também que muitas empresas já têm buscado os escritórios de arquitetura para modificações das suas áreas externas, por exemplo, muitas contam com jardins, com aquele paisagismo belíssimo, mas que não são áreas que até então eram usadas pelas pessoas, e agora muitos funcionários já estão pedindo para as empresas para transformarem esses espaços, instalarem mobiliário, enfim, peças com uma ergonomia capaz de fazer com que eles também possam ser utilizados pelos funcionários para trabalhar ao ar livre, para ter essa conexão maior com a natureza, com as áreas externas, que vem bastante, né, dos reflexos do que a gente tem sentido por conta do isolamento social, enfim, de ficar fechado em casa, fechado em apartamentos. Então, as pessoas meio que despertaram, né, para que sempre que essas conexões sejam possíveis, elas sejam bem aproveitadas, e isso vai se tornar presente também quando elas começarem a voltar para os seus escritórios. Então, esse foco maior nas pessoas está justamente nesse sentido, de tornar os ambientes ainda mais confortáveis, ainda mais propícios à sensação de bem-estar, mas principalmente com o foco de promover a integração, a colaboração entre todos os funcionários da empresa, nos seus diferentes níveis, para que esses espaços não sejam só mais destinados, não exclusivamente, mas em boa parte do período da jornada, só para a execução das tarefas individuais. E, bom, a gente está falando, claro que algumas dessas mudanças que a pandemia trouxe, mais relacionada à questão do trabalho, dá muito a entender que vieram para ficar mesmo, né? E até esse novo pensamento do espaço de trabalho, dos escritórios,
tem a ver com isso, porque afinal está se contando com a possibilidade cada vez maior da gente ter mais pessoas em home office, né? Então eu queria que você falasse, Sharon, de alguns números e também das opiniões de especialistas sobre essa questão, né, das mudanças trazidas pela pandemia e principalmente sobre essa tendência, né, de que várias delas vieram mesmo para ficar, Sharon. Então, uma coisa que é sempre legal a gente lembrar é que nada disso que a gente está vivendo agora na pandemia, com exceção de a gente ser basicamente forçado a ficar em isolamento, né? Isso sim é novo, Sim. mas em relação ao trabalho remoto, a mais reuniões via Zoom, via Skype, enfim, via qualquer meio que a tecnologia nos promove, né? Nada disso necessariamente é novo. O teletrabalho, o home office, ele já existia em alguma escala, claro que muito menor. Algumas empresas já adotavam isso como uma prática comum, mas a maioria ainda não. O que os especialistas apontam é que o que a gente está vivendo nesses 5 meses, falando de Brasil, né, é realmente uma aceleração dessas tendências que já vinham sendo apontadas há alguns anos atrás, mas que em um cenário de normalidade isso demoraria um pouco mais para ganhar escala, né? Então sempre é legal a gente ter esse ponto assim em mente. Mas, querendo ou não, esse isolamento compulsório que a gente está vivendo fez com que muitas empresas e que também muitos profissionais experienciassem, né, essa nova possibilidade de trabalho e os resultados que vêm dela. Muitas empresas aí têm, enfim, tido maior produtividade dos funcionários, têm conseguido manter ou às vezes até aumentar os resultados. Então, nas duas pontas dessa relação, ficou comprovado que isso pode funcionar de fato, né? E isso, na opinião dos especialistas, desmistifica um pouco aquele cenário de apocalipse que muitas pessoas estavam prevendo lá em março, até início de abril, assim, de meu Deus, os escritórios vão acabar. O que eles colocam é que eles não vão acabar, mas eles vão mudar. A gente já falou um pouquinho sobre essa questão de eles serem mais atrativos para os funcionários, né, no sentido de focar nas pessoas e não só necessariamente na execução bruta das tarefas. Mas a gente vê alguns movimentos nesse sentido das empresas anunciando mudanças que vão ter, sim, algum reflexo, pensando em lajes corporativas, em mercado imobiliário. A gente tem empresas aqui brasileiras na área de investimentos que já anunciaram mudança de uma grande capital, por exemplo, para o interior do estado, focando mais no home office dos funcionários, mas isso, assim, sinalizações, né? Nada efetivamente já executado. Mas, na outra ponta, a gente tem gigantes como o Zoom, que está aí bombando em tempos de pandemia, né? Que continuam buscando áreas corporativas mundo afora. E, assim, a gente tem CEOs, uma pesquisa recente com quase 700 CEOs mostra que 78% deles acreditam que o trabalho remoto veio para ficar. No setor imobiliário, uma pesquisa também bem recente, que foi divulgada essa semana, mostra que 45% das empresas pretende manter o home office, mas que em 37% delas, quase ali próximo dos 40%, esse home office vai ser parcial, ou seja, eles querem que pelo menos 50% da jornada seja cumprida pelos profissionais dentro dos escritórios. Então, assim, por mais que o cenário de home office tenha chegado realmente para ficar, o que a gente vê das pesquisas, tanto das pesquisas internas realizadas pelas empresas, quanto as representadas pelo mercado, é que a gente deve migrar mais para um home office parcial do que para um home office integral. E essa parcialidade vai fazer com que as empresas precisem ter uma estrutura física. Agora, o tamanho que ela vai ter, a forma como ela vai ser projetada, que tipo de atividades serão executadas lá e que tipo de atividades serão realizadas em casa, isso sim que ainda está muito incerto, porque depende de N fatores. Depende da cultura da empresa, depende de até que ponto a empresa está disponível para mudar o que tradicionalmente ela vinha fazendo, a abertura que os funcionários dessa empresa têm ou não para trabalhar em casa ou para trabalhar só no escritório, porque a gente tem muita gente que está amando o home office, mas a gente também tem muita gente que está tendo muita dificuldade. Isso não significa só porque é uma dificuldade do isolamento compulsório no sentido de, eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que atender meus filhos, eu tenho cachorro, eu tenho vizinho que passa no aspirador. Quando a gente minimamente voltar à normalidade, a gente tem muitas pessoas que moram sozinhas, então, querendo ou não, o momento de trabalho para ela também era um momento de convívio social. Tem pessoas que rendem mais estando em equipe. Então, tem muitos poréns aí
a serem colocados e analisados caso a caso, né? Não tem uma receita de bolo para isso. Os empresários vão ter que sentar e avaliar a realidade das suas empresas para tentar aí colocar um caminho. Mas o que eles apontam, os especialistas, né, com os quais a gente conversou, falam que sim, o home office veio para ficar, os escritórios vão continuar existindo, mas eles vão sim mudar. E essa mudança, além do foco das pessoas que a gente já falou, vem no sentido de menos densidade, ou seja, de menos pessoas ocupando os espaços ao mesmo tempo, e também em outros formatos de escritório, né, que vem surgindo aí, ganhando força nesse período de isolamento e que despontam como tendência e devem permanecer passado essa pandemia, né, quando a gente puder minimamente circular novamente sem tanta preocupação e com mais segurança. Um deles é o post-home office, né, que eles têm apontado, que é a questão das pessoas trabalharem perto de casa, não precisarem mais se deslocar tanto, como em espaços de coworkings, por exemplo. Eles falam muito também na questão dos squad offices, ou seja, de uma grande corporação que tem lá 200, 300 funcionários, todos trabalhando na mesma laje ou no mesmo prédio, setorizar isso em células menores, em escritórios menores espalhados pela cidade, que levem em consideração não só a segurança, porque no caso de um contágio, por exemplo, seriam menos pessoas para ficar em quarentena, num pior cenário, mas também que esses espaços estejam localizados mais próximos das moradias desse grupo de pessoas e que eles comportem pessoas da mesma equipe, ou seja, o setor de marketing fique locado numa célula, o setor de vendas em outra. Enfim, essa é uma outra possibilidade. E também está pintando aí, ganhando cada vez mais força, o chamado Anywhere Office, né? Que é você poder trabalhar de qualquer lugar, ou seja, um dia você vai para a sede física da empresa, no outro dia você está no outro lado da cidade, usa uma área de coworking, no outro dia você está numa outra ponta e senta num café para trabalhar, enfim, isso também deve ganhar cada vez mais força, né? Muito legal. Todos esses detalhes você encontra na reportagem da Sharon Abdallah, lá na House, na Gazeta do Povo. Sharon, muito obrigado por participar aqui do podcast 15 Minutos. Até a próxima. Obrigada a você, Márcia. Até. Bom, parece bem claro que o trabalho remoto em home office veio para ficar, né? Mas para que ele funcione bem, tem uma série de desafios que precisam ser vencidos. E o Brasil não tem se mostrado um país onde isso parece ser uma tarefa fácil. Pelo menos é o que mostra uma pesquisa recente que apontou o Brasil como o 5º país do mundo com maior dificuldade para se implementar o sistema de trabalho em home office. Por que exatamente? Eu convidei o Jean Pechark, repórter da Gazeta do Povo, que assina uma matéria exatamente sobre esse tema, para explicar. Ô Jean, qual que é essa pesquisa aí que apontou o Brasil como o 5º país com mais dificuldades para implementar o home office, hein, Jean? Olha, Márcio, essa pesquisa ela foi elaborada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que está sempre citada ali entre as melhores universidades do mundo, no final de junho deste ano, e ela procurou analisar como a variedade de ocupações, a infraestrutura e tecnologia e as características demográficas de cada país influenciam na qualidade do home office. Dentre os 30 países pesquisados pela universidade, nós somos classificados como o 5º lugar do mundo com mais dificuldade para aplicar esse tipo de trabalho. Os dados levados em conta no levantamento foram baseados em 4 fatores, como a variedade de ocupações que facilitam a adoção do home office, o acesso e a qualidade da internet, a porcentagem de trabalhadores com filhos em casa e a quantidade de trabalhadores que já tinham alguma familiaridade ou experiência com o trabalho remoto. E quais são os números que acabaram colocando, então, o Brasil nessa 5ª pior posição, hein, Gia? Olha, os números levados em conta foram que 67% da população brasileira com acesso à internet tem uma velocidade média de 24 megas, o que é baixo, né, comparado ao resto do mundo. 47% das famílias brasileiras também tem um morador com menos de 15 anos em casa. E, além disso, a falta de dados disponíveis a respeito do percentual de profissionais empregados que têm experiência em trabalho remoto também pesaram, porque é um regime relativamente bem novo no país, né? E, inclusive, sobre essa questão aí de ter menores de 15 anos morando em casa, muitas famílias, você conversou com um personagem, inclusive, para essa reportagem que você assina na Gazeta do Povo, né, Gia? Márcio, eu conversei, inclusive, com uma advogada aqui de Curitiba, que ela teve que mudar o turno de trabalho dela para poder dar conta dos filhos em casa. Ela tem 2 crianças, né, e que necessitam de muita atenção, alimentação, escola, vários afazeres domésticos, e para dar conta das 2 rotinas, ela teve que cuidar dos filhos de dia e trabalhar à noite.
É uma realidade de muita gente, com certeza. Hoje, eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo aqui agora o 15 Minutos experimentou algumas oscilações na internet nos últimos meses, né? Esse é um outro problema relacionado, claro, a essa questão do home office. As reclamações sobre isso aumentaram nesse período aí da pandemia? Sim, se aumentaram bastante, viu, Márcio? A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, ela registrou um aumento de quase 50% nas reclamações sobre sinal da internet nos primeiros meses após a pandemia, quando muita gente foi forçada a trabalhar de casa, né? Em fevereiro foram um pouco mais de 50 mil reclamações relativas ao sinal da internet, contra 74 mil em junho, é um aumento bem considerável. Mais gente em casa, mais gente precisando e mais gente reclamando. Para fechar, em quais países do mundo, então, a implementação do home office foi apontada como assim mais fácil nessa pesquisa, hein, Gia? Olha, Marcos, os países, de maneira geral, os países com economia desenvolvida e uma cultura digital mais avançada encontram melhores condições para implementar home office, viu? Luxemburgo, por exemplo, que terminou a pesquisa no primeiro lugar, ela possui a maior taxa de conexões da internet se comparada a outros países do mundo. A aparição da força de trabalho capacitada também foi um fator determinante, porque lá boa parte dos trabalhadores é composta por profissionais da área de negócios, de administração, o que facilita bastante essa adaptação também, né? Já na Suécia, por exemplo, é interessante, eles têm uma cultura de home office já muito estabelecida, já é uma rotina para a população de lá. Cerca de 30% dos suecos já trabalham de forma híbrida, parte no escritório, parte em casa, antes mesmo da pandemia. Nesse caso, a rotina apenas permaneceu a mesma, né? Não foi muito alterada por causa da pandemia, não. Mais detalhes deste assunto você encontra na matéria do Jean, lá na Gazeta do Povo. Obrigado, Jean. Até a próxima. Obrigado, Márcio. Até a próxima. Ponto final nesse episódio aqui do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. No episódio de hoje, você ouviu trechos de reportagens que foram veiculadas pela Band News TV e também pela Record News. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção. A montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!